Boa noite. Na edição de hoje, as atualizações da tragédia em Brumadinho e vagas do mercado de trabalho em Uberlândia. Na bancada, a gente fala da relação entre corpo e mente e das doenças psicossomáticas. Tem ainda entrevistas sobre a relação entre saúde mental e trabalho. É agora no Jornal da UFO. A Fiocruz publicou hoje um estudo informando que em Brumadinho existem riscos de acontecer um surto de doenças infecciosas, como dengue e febre amarela. O rompimento da barragem também pode aumentar riscos de doenças respiratórias de pele e problemas de hipertensão e transtornos mentais, como depressão e ansiedade. As equipes de resgate continuam no local. Até agora, são 134 mortes confirmadas, 120 corpos identificados e 199 desaparecidos. Bom, já a gente fala sobre essa questão da saúde mental em Brumadinho, mas antes eu tenho uma pergunta para você. Já imaginou ter dores, fazer exames, mas eles não indicarem problemas no corpo? Essa é a realidade de quem tem fibromialgia. A doença é causada por questões psicológicas. Foi com dores fortes em todo o corpo que Eliene sentiu os primeiros sintomas da fibromialgia. Uma dor que ela não consegue descrever em palavras. É uma dor insuportável, muito crônica. E muitas vezes a gente é taxado até como manhoso. A gente fala que está com dor. Eu mesmo afastaram de mim porque, eu tô com dor. E como ninguém está vendo, não é uma doença que mostra uma ferida, algo que seja a olhos vistos, então é muito complicado. E só quem tem a fibromialgia sabe a dor que é. A patologia prejudicou não só o físico da costureira, mas também no trabalho, e principalmente o emocional. Uma sensação de incapacidade. Me sinto incapaz, não só eu, né? Como eu fiz terapia de grupo, eu achava que eu era única, descobri que não sou. Né? Embora a gente já tenha ouvido falar, né, da fibromialgia de várias pessoas, mas quando você ouve pessoas que estão com você, fazendo acompanhamento com você, que você vê que você não é única, aí você ainda tem um consolo, você não tem mais alguém na mesma batalha que eu. Há 23 anos, a Associação de Reumáticos de Uberlândia e região foi fundada. Atualmente, mais de 300 pessoas com fibromialgia recebem atendimento. Além disso, mais de 4.000 associados com outras patologias são atendidas neste local. Tem mais de 20 anos, surgiu por conta de um projeto que lá em 94, na Universidade Federal de Uberlândia, do qual eu fiz parte, e esse projeto estabeleceu uma qualidade de vida que então eu não tinha. E aí o projeto, como todo projeto, tem começo, meio e fim. Ele terminou, mas a gente queria aqueles benefícios. E aí aquele pequeno grupo de paciente que fez parte daquele projeto, junto com a equipe multidisciplinar, nós criamos a ARUR e estamos aqui até hoje proporcionando qualidade de vida para o paciente. A associação se mantém com a ajuda de associados e também da Prefeitura de Uberlândia. São mais de 2 décadas atendendo quem precisa de ajuda. A maioria dos nossos pacientes hoje, infelizmente, é fibromialgia, seguido de artrite reumatoide, lúpus e espondilite anquilosante. Mas a Organização Mundial de Saúde afirma que são mais de 100 tipos de patologias reumáticas. Este professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia explica que a fibromialgia se trata de uma síndrome. A fibromialgia ela é considerada uma síndrome porque consiste em um conjunto de sintomas inespecíficos. A principal característica é a presença de uma dor crônica generalizada e que não tem uma base orgânica conhecida. Então existem fatores psicológicos que vão atuar com esses fatores biológicos e sociais. Um fator psicológico que já é bastante conhecido é o que se chama de perfeccionismo. É uma característica muito presente em pacientes com fibromialgia, que é uma expectativa de um desempenho muito elevado e a tendência a uma autocrítica muito acentuada. Não se sabe exatamente o mecanismo que atua para fazer com que essa característica gere sintomas físicos como a dor, mas é um traço que é muito presente em pacientes com fibromialgia. Todo o processo de diagnóstico e tratamento ele deve ser multidisciplinar.
As pessoas normalmente procuram um médico, relatam os sintomas e às vezes fazem uma série de exames e não identificam uma alteração orgânica e daí são encaminhados para um outro profissional. É importante que as pessoas entendam que não se trata de um problema que está na cabeça delas ou como algo desse tipo, mas é uma condição que precisa de um tratamento. Se a pessoa possui esses sintomas, ela vai precisar de um tratamento que é multidisciplinar. Então ela vai realizar um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico e eventualmente outros profissionais de saúde também vão participar desse processo. Tratamento esse que fez a diferença na vida de Eliene. Melhorei uns 80%, 75%, 80%. Eu fiz ano passado acompanhamento aqui na Aru, né, com um grupo de psicoterapia. Eu faço a fisioterapia e eu faço pilates. E melhorei bastante mesmo, até porque a fibromialgia ela causa insônia também. Eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu não falto. De jeito nenhum. Se eu faltar é porque eu tive uma consulta ou alguma coisa assim, um imprevisto, mas faltar por ficar em casa, se eu tiver com dor aí que eu venho mesmo, porque eu sei que vou aliviar com os alongamentos, com tudo vai ser assim, maravilhoso para mim. Bom, e aqui no estúdio recebemos o Leonardo Moreira Gomes, psiquiatra, fez residência em psiquiatria aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Obrigada, Leonardo, pela presença. E a Débora Bossa, psicóloga, graduada e pós-graduada também pela UFO. Muito obrigada, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Leonardo, eu começo com você. Como é que a medicina explica essa relação que a gente viu na reportagem? É algo que começa no nosso psicológico, vai para o corpo, que partes do corpo costumam ser mais afetadas? Como é que é essa relação? É porque dentro do cérebro não há essa divisão, né? Então, assim, o nosso cérebro tem regiões que controlam o humor e ela vai lidar diretamente com o estresse. Então, quadros que vão gerar ansiedade, depressão, que são quadros psíquicos, mas também pode levar a quadros orgânicos, por ter uma conexão direta, né? Então essa área que controla o humor, ela é conectada a regiões do cérebro que vão controlar o sistema nervoso autônomo, que é a parte do cérebro, do sistema nervoso que vai controlar a frequência cardíaca, a pressão arterial, o funcionamento do trato gastrointestinal e o sistema neuroendócrino. Então isso tudo pode levar a alterações no corpo também. Então no nosso sistema está bastante ligado nossos sentimentos, os pensamentos com o funcionamento do resto. Na verdade não tem uma divisão, né? A gente divide didaticamente, mas não tem essa divisão. Entendi. E Débora, o que acontece, o que a gente pode destacar de motivos principais ou o que você vem observando para gerar esse tipo de questão, de passar para o psicológico, do psicológico, a gente não sabe lidar e acaba tendo um problema físico? O que acontece? As manifestações psicossomáticas, elas têm uma relação muito próxima entre o psiquismo, o modo como o nosso psiquismo funciona, nossa mente funciona, e o corpo, né? Quase sempre a gente tem experiências traumáticas, experiências de vida ao longo da vida que não foram devidamente significadas ou colocadas em palavras, afetos não nomeados, e que isso são demonstrados no corpo, né, como se o corpo fosse um veículo dessa palavra que ficou aprisionada. Não é uma palavra, não é um afeto, às vezes é a produção psíquica, é a singularidade dessa pessoa que vem sendo construída desde o nascimento até a vida adulta. Então, o modo como ela se relaciona com o outro, com a família, com a sociedade, com a cultura, como ela se relaciona com ela mesma, com a autoimagem, né, com a construção do conhecimento de si. Então, tudo isso são, às vezes a pessoa encontra esses empecilhos de colocar isso em demonstração, em afeto, em construção, e o corpo vem como um instrumento dessa palavra que ficou amordaçada, assim, que ficou presa no psíquico. Certo. Esse entendimento dessa relação próxima entre o psíquico e o físico e de que alguns sintomas, alguns sinais podem ser causados pelo psicológico, ele é recente na medicina? A medicina sempre considerou essa ligação? Sim, a medicina sempre considerou essa ligação. Eu acho que o que tem havido de mudança é que cada vez mais, com as técnicas de pesquisas mudando e evoluindo, acho que consegue-se dar mais explicações, né? Então, hoje em dia você faz exames de neuroimagem funcional e você consegue ver o cérebro funcionando.
Então, vai ficando mais elucidado como são os mecanismos que geram esse tipo de transtorno. Leonardo, a gente viu a questão de fazer exames, procurar médicos, nenhum sinal físico no corpo. Esse é um sinal para alguém que está com dores ou que outros sintomas podem, se não for encontrada uma causa física mesmo, podem sugerir esse tipo de problema? Na verdade, assim, quase sempre encontra-se algum tipo de sinal físico, Também. Né? Então, a dor é um sinal físico. Você faz um exame de uma paciente com fibromialgia, ela vai ter dor. Dor é um sinal físico. Pode ser que não vai haver alguma mudança no exame, mas isso não significa que não há um sinal. Então, eu acho que talvez tenha que mudar isso. O paciente está sentindo, você não pode desmerecer o que ele diz, né? E essa confusão é bastante frequente. Não é coisa da cabeça da pessoa, não. É real mesmo. Sim, o paciente está com uma gastrite, que é um quadro psicossomático, ele está com dor no estômago, você vai fazer exame, você vai perceber a gastrite. Pode ser que não tenha uma causa, às vezes não tem uma bactéria gerando aquilo, que é uma causa comum, mas tem o estresse, levou àquela alteração. A gente viu a entrevistada falando que ela era tida até como talvez uma pessoa que estava fazendo corpo mole e tal. É difícil, às vezes, a gente entender, as pessoas entenderem que isso de fato é um problema? Sim, porque a gente tem uma cultura que desvaloriza esses processos psicológicos, considerando que o que é psicológico é mentiroso, é falseado, não é verdadeiro, a pessoa está fazendo tudo isso para chamar atenção. Né? Mas, assim, é preciso prestar atenção para que ela está chamando essa atenção, não? Qual que é o objetivo, que dor é essa, ou que representação é essa que ela traz através dessa dor, né? Porque a dor, ela vai demonstrar coisas que às vezes essa pessoa não consegue dizer, assim. Nós temos, por exemplo, não só a gastrite, anorexia, bulimia, questões de pele, né? Psoríase, né, alopécia, que é a queda de cabelo. Então, são todas manifestações somáticas que têm a ver com uma construção emocional anterior. O nosso modelo de saúde hoje, ele é biopsicossocial, ou seja, eu preciso olhar para o adoecimento não só como uma causa orgânica, como um corpo, eu preciso olhar para a pessoa em adoecimento no seu contexto social, no seu contexto cultural, né, como ela lida no social ou no familiar com essa doença, com essa forma de adoecimento, como ela está entendendo as suas relações no contexto biológico, no contexto social, no contexto psicológico, tudo isso, todas essas dimensões que fazem parte da pessoa, né, precisam ser avaliadas no processo de adoecimento. Certo. Leonardo, antes do jornal começar, pessoal, a gente conversava aqui, o Leonardo comentou que esse tipo de problema, doenças psicossomáticas, vem aumentando, não é isso? Uhum. Por quê? No mundo todo, aqui no Brasil, o que a gente vem percebendo? É porque são doenças que estão relacionadas ao estresse. Então, as doenças psiquiátricas como um todo, e inclusive as doenças psicossomáticas, têm aumentado por conta disso. Nós estamos vivendo uma rotina mais estressante, mais corrida, né? A gente está sempre conectado, sempre ciente de todos os problemas que estão acontecendo no mundo. Então, o nível de estresse tem aumentado e provavelmente por isso as doenças psiquiátricas, inclusive as psicossomáticas, também. O que o estresse faz no cérebro? Então, a gente vem preparado para lidar com o estresse desde o nosso desenvolvimento. Na pré-história, milênios atrás, o nosso cérebro foi desenvolvido e era importante poder lidar com o estresse para poder fugir de um predador. E a gente então fez isso e isso fez a gente ser escolhido, né, para perpetuar a espécie. Uhum. Isso era bom lá, mas o ideal é que isso funcionasse episodicamente. Então aconteceu o estresse, desliga o sinal e aí vamos viver normal. Agora a gente está estressado o tempo inteiro, então é como se tivesse um alerta ligado o tempo inteiro. E aí estresse nesse nível, estresse crônico, vai gerar sintoma, né? Então a gente tem algumas substâncias que são liberadas durante o estresse. Então se eu fico com essas substâncias em níveis altos por muito tempo, eu vou ter doenças psicossomáticas e frequentes. A gente precisa cuidar, né? Uhum. Bom, a gente dá uma pausa no debate rapidinho para conferir a previsão do tempo para amanhã em Uberlândia e na região. Uberlândia amanhece com possibilidade de chuva e sol entre nuvens. A mínima é 18 graus e a máxima 27. Previsão de chuva a qualquer momento também em Patos de Minas. Temperaturas entre 18 e 27 graus. Em Monte Carmelo, a quarta-feira fica parcialmente nublada e pode chover. Mínima de 20 e máxima de 28 graus.
Nebulosidade no céu e possibilidade de chuva em Ituiutaba. Os termômetros marcam entre 21 e 31 graus. Temperaturas mais amenas em Patrocínio, com mínima de 17 graus e máxima de 29. Céu nublado e 90% de probabilidade de chuva. No próximo bloco, os direitos dos trabalhadores que passam por problemas de saúde mental. Os especialistas continuam aqui no estúdio. Manda sua dúvida ou comentário pra gente. O WhatsApp é 996397880. Também estamos no Instagram e Facebook, @TV Universitária de Uberlândia. A gente já volta. Agora vamos conferir as vagas do Cine Uberlândia. O Cine disponibiliza uma vaga para eletricista industrial. A empresa pede 6 meses de experiência, ensino fundamental completo e habilitação tipo B. O salário é de R$ 1.500. Para quem possui algum tipo de deficiência, o Cine oferece uma vaga para assistente de vendas. É necessário ter 6 meses de experiência e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.267. Para quem tem experiência como técnico mecânico e ensino médio completo, o Cine apresenta 3 vagas na área. O salário é de R$ 1.800. Também há 10 vagas para consultor de vendas. O salário é de R$ 1.500 e a empresa pede 6 meses de experiência. É necessário ter ensino médio completo e habilitação A ou B. Se interessou por alguma dessas vagas ou quer ter mais informações, o Cine fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro de Uberlândia. E o horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Problemas ou assédio no trabalho podem prejudicar a saúde mental e vice-versa. Quando a gente não está bem psicologicamente, o desempenho profissional pode cair. Nesses casos, o trabalhador precisa se cuidar e comunicar à empresa. Olha só. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Saúde mental, saúde do trabalhador, é sempre importante a gente destacar esse tema. E para falar sobre esse assunto dos direitos do trabalhador, quando o assunto é saúde mental, eu vou conversar agora com o advogado Alexandre Valadão, que vai explicar para a gente como funciona esse processo. Alexandre, tudo bem com você? Primeiro, eu queria saber, entender melhor, uma pessoa quando ela está com problemas mentais, passando por problemas no trabalho, como ela pode recorrer? Quais são os primeiros caminhos? Bom, em primeiro lugar, Júnior, a gente tem que ter em mente, identificar quem qual é a causa, quem seria o agressor desse tipo de mal que ela está sofrendo. Por quê? Nós vamos ter tratamento diferente se o agressor é o próprio ambiente de trabalho, o empregador, um colega de trabalho, um superior hierárquico, um gerente, clientes, terceiros, ou se o agressor é fora do ambiente de trabalho. Quando é dentro do ambiente de trabalho, a gente sempre orienta ao empregado para ele procurar a forma de externalizar, de denunciar aquilo que ele está sofrendo. Óbvio, desde que o agressor não seja a mesma pessoa que recebe a denúncia. Então, por exemplo, se é um colega de trabalho que está trazendo algum mal para ele, algum tipo de brincadeira, algum tipo de perseguição, algum tipo de trote, a gente sempre orienta, procura os superiores e denuncia. Se aquilo está chegando ao ponto de fazer mal para o empregado, ele denuncia. Por que a gente orienta isso? Porque ele pode vir a ser penalizado pela baixa qualidade do serviço prestado por ele. Então, se ele começar a trabalhar desmotivado, deixar a desejar, não alcançar suas metas, tratar mal um cliente, o empregador, o patrão dele, ele não vai querer saber se é porque ele está com problema pessoal, problema com um colega, ou se simplesmente ele está trabalhando mal. O empregador pode muito bem puni-lo, aplicando uma advertência ou suspensão, ocasionando até mesmo a demissão por justa causa. Agora, se o fator é externo, se é problema pessoal, problema com a família, a gente sempre orienta também a abrir o jogo com o seu superior, procurar, olha, estou passando por um problema e tal, e se chegar a ficar grave a ponto de trazer algum transtorno psicológico, físico, perto ou diagnosticado como doença, aí procurar um médico e aí talvez até ver a questão do afastamento. O médico dá um atestado ou algum tipo de declaração que a situação dele não está apta com o trabalho. E aí seria interessante ele se afastar para ele poder tratar. Porque se ele também tiver um mau desempenho
dentro do ambiente de trabalho, o empregador também vai punir ele, porque o empregador não sabe e nem tem nada a ver com o ambiente externo. Lógico que a maioria dos empregadores hoje tentam ser benevolentes, a pessoa está com um problema pessoal, tenta assim, contemporizar, muda de função, admite algumas saídas mais cedo, alguma coisa assim para ele poder se cuidar, para ele poder resolver o problema, mas o empregador que quiser tratar a ferro e fogo, ele não tem obrigação nenhuma com o problema externo do empregado. E aí o empregado pode se prejudicar, vindo até a ser demitido por justa causa, talvez, vamos pensar na situação mais grave, por aquele problema externo que ele está sofrendo. Você falou de demissão e, nesses casos, o funcionário foi demitido, mas ele já sofria esses problemas mentais por questões do trabalho ou pessoais. Ele pode recorrer a um advogado, ele pode entrar na justiça? Qualquer empregado que ele se sentir violado em qualquer direito, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de procurar um advogado, procurar a Justiça do Trabalho e questionar aquilo. O problema é isso que eu estou falando. Se o mal que ele está sentindo é fora do trabalho e o empregador não sabia e o desempenho dele no ambiente de trabalho realmente está deixando a desejar, essa punição vai ser difícil de ser revertida na justiça. Então, o mais indicado é esse funcionário procurar os responsáveis, o patrão, o mais rápido possível, antes que esse problema se agrave. Sempre. Sempre ele levar o problema, ele esclarecer para o patrão estar ciente das condições de trabalho dele, mas também ele já procurar tratamento, ele já procurar um médico, procurar o sistema público de saúde, se não tiver condição de pagar um particular, e aí tendo relatórios, tendo documentos que comprovam o que ele está sentindo, ele protocolar na empresa. É sempre importante, a gente sempre orienta o protocolo, porque é muito comum o empregado chegar lá e entregar. Aí depois, futuramente, quando ele vai alegar que a empresa estava sabendo, ele não tem comprovante de que entregou nada. Então, por isso a gente orienta sempre o protocolo. 2 vias, entrega uma, o empregador assina na outra, fica com ele, porque se amanhã, futuramente, ele vier a sofrer algum mal por conta disso, ele tem como comprovar que a empresa estava ciente e ainda assim ela não agiu da forma adequada. Débora, essa questão da relação no trabalho, né, com os colegas, com a chefia, isso, se não for olhado de perto, com um certo cuidado e respeito, pode prejudicar a saúde mental das pessoas? Com certeza. O que a gente tem hoje é um mercado cada vez mais competitivo. O trabalhador ele precisa produzir muito a troco de pouco, né, assim, recebendo pouco. As pressões são constantes e isso pode afetar, sim, a saúde mental desse trabalhador. Infelizmente, a gente tem uma, né, como eu comentei, a gente tem uma cultura que desvaloriza os processos ou adoecimento psicológico. Então, às vezes, o trabalhador ele vai sentir vergonha ou constrangimento como se fosse um sinal de fraqueza, pegar um atestado para tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Ele não vai conseguir compartilhar isso com os colegas de trabalho ou com a chefia, né? Por conta dessa questão, com medo do convívio na relação de trabalho. Então, muitos trabalhadores acabam adiando o tratamento ou adiando, né, sua possibilidade de recuperação, de cuidado e agravando mais o quadro. Isso é perigoso. Sim, porque pode desenvolver quadros mais graves, assim, depressões graves, transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico que pode aparecer em função do ambiente de trabalho, dessa pressão vivenciada lá dentro. Né, o tratamento ele precisa ser conciliado, né, entre o tratamento psicológico e o psiquiátrico. Né, não é só a medicação que vai fazer a melhoria desse paciente, porque a medicação ela é importante, mas para tratar o sintoma físico, esse sintoma que aparece, ela não muda a forma como o paciente lida com o seu problema. Então, por isso que a terapia ela precisa estar associada à medicação, para o paciente poder ter essa reabilitação, esse novo modo de pensar as suas relações e a sua relação no trabalho. Fica a dica aí para você pensar a sua relação de trabalho, seu ambiente, né? Bom, a gente foi às ruas para conversar com as pessoas e entender como é que elas percebem essa relação entre corpo e mente. Olha só. Em relação a comer, eu ficar estressada, eu como demais. Aí eu acabo engordando. Quando a gente fica estressado, o nosso corpo automaticamente ele responde. Então, quando você fica estressado, dói a cabeça. Principalmente o peito também, né? Porque você quer descontar em alguém, mas você não pode. Eu, assim, quando eu tô muito ansiosa, tô triste, minha vontade mesmo é de atacar um chocolate. Como demais. A parte mental, quando ela tem alguma parte negativa, ela vem no físico. Porque você passa a perder o sono, você passa a perder o apetite, não é? A sua força de vontade. Eu, por exemplo, passei por uma situação muito ruim agora, eu perdi um filho.
entendeu? Então a junta o mental com o físico te dá uma parte negativa muito grande, entendeu? Te deixa assim muito negativo. Por mais que você tenha força de vontade, por mais que você tente lutar contra aquilo, mas não tem jeito não. Vem a sobrecarga muito grande. Bom, Leonardo, a gente viu o Itamar, nosso entrevistado, comentar de uma situação muito delicada, que é o luto, né? Isso me lembra até a questão de Brumadinho, muita gente perdendo amigos, perdendo familiares. Isso para o nosso organismo, para a gente lidar, tanto psicologicamente quanto de todas as formas, é uma situação muito extrema, né? Eu imagino. Sim, com certeza, né? É provável que haja um aumento da incidência de quadros de ansiedade, quadros patológicos de ansiedade, quadros de depressão em Brumadinho, até mesmo estresse pós-traumático, para quem vivenciou de perto, né? A situação, ocorreu risco de vida. Então, isso é uma certeza. Se você pegar a história de outras tragédias, provavelmente isso vai acontecer lá também. A gente até viu no relatório da Fiocruz, né? Prevendo justamente isso. Bom, e falar em prevenir, prever, na verdade, e como é que a gente pode prevenir, para a gente se prevenir, para a gente não chegar a um ponto de ter uma doença mesmo, como a fibromialgia, algo crônico, que é só o controle mesmo, não tem uma cura definitiva. Como é que a gente se cuida para isso? A prevenção, ela viria na questão dos hábitos de vida, né, no estilo de vida. Então, a prevenção pode ser desde fazer exercícios físicos, se dar oportunidade de lazer, até buscar as terapias, assim, né? As terapias psicológicas e outras formas de terapias que a pessoa se enquadre melhor, né? A prevenção, ela é sempre indicada, mesmo que não haja um quadro psicopatológico, que não haja uma manifestação psicossomática, porque a manifestação psicossomática, ela é sempre perceptível quando ela aparece, quando ela já está lá, quando o problema já está estabelecido. Então, a gente precisa olhar o antes, a gente precisa olhar a situação de vida da pessoa, os estresses, como ela lida com a situação, com o ambiente familiar, com o ambiente de trabalho, pensando sempre nessa proposta preventiva, né? A grosso modo, seria assim, uma busca por autoconhecimento, só que esse autoconhecimento também é uma forma de questionar, né? Questionar a si mesmo, de buscar, na verdade, se desconhecer, questionar o seu estilo de vida, sua forma de pensar, para depois produzir um conhecimento sobre si. Um processo. Um processo, exatamente. Seria assim, a grosso modo, para as pessoas entenderem, um autoconhecimento, mas isso passa por um desconhecimento de si, um questionamento de si, né, para a gente poder construir um conhecimento sobre esse estilo de vida e um modo de prevenir as doenças psicossomáticas, ansiedades, depressões que possam surgir. Certo. Bom, fica aí a reflexão para todo mundo. Débora, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Leonardo, muito obrigada também. Obrigada a você pela companhia. Tenha uma ótima noite. Até amanhã.